Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos para este culto nesta noite em louvor e adoração ao nosso Deus. O Salmo 100 diz o seguinte: Salmo de louvor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Voltemos à leitura. Salmo 100, Salmo de louvor, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. O nosso Deus é bom, eternamente bom, misericordioso, piedoso e justo. Temos que lembrar que Deus é justo, nada passa aos olhos dele. Então, que o nosso Deus possa estar aqui conosco. Sei que Ele está neste culto de louvor e adoração. Gostaria que os que puderem, vamos ficar em pé e vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos porque Tu és o Deus eterno. Tu és o Deus dos céus e da terra. Tu dominas, Senhor Deus, sobre todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Tudo está sob o teu controle. Apesar de muitos pensarem que tu tens esquecido de algumas pessoas, mas, meu Deus, no teu crivo nada passa despercebido. Amém. E nós te agradecemos porque tu és um Deus justo, é piedoso e misericordioso. Agradecemos por este momento, Senhor, que estamos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Amém. Toma o meu coração, os nossos corações nas tuas mãos, para que o nosso louvor nesta noite seja um louvor sincero, que possamos nos apresentar diante do Senhor com os nossos corações limpos, purificados pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abençoa aqueles que também estão participando conosco pela internet, que tu possas estar também abençoando a cada um. E que a tua palavra nesta noite, Senhor Deus, possa falar bem perto dos nossos corações. Amém. Obrigado por tudo, Senhor, e aceita a gratidão dos nossos corações, as gratidões por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Te pedimos ainda, Senhor Deus, por este dia, por todos os pais, que tu possa estar abençoando a cada um, Senhor, pois hoje é o dia em que comemoramos o Dia dos Pais. Abençoa, Senhor Deus, aqueles lares que estão tristes pelo motivo de não ter seus pais, Senhor Deus, mas que tu possa estar consolando os corações, dando alegria, Senhor Deus, e abençoando a cada um. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos, ainda de pé, cantar o hino de número 100. Cantai o hino de número 85. Cantai louvores.
ainda de pé, irmãos, vamos fazer a nossa leitura bíblica desta noite, que está em Provérbios, capítulo 1, capítulo 4, de 1 a 11. E quando o versículo 11 nós leremos todos juntos. Vamos fazer então aquela leitura. Eu leio os números ímpares e os irmãos lerão os pares. E no último leremos juntos. Leiamos então Provérbios 4, de 1 a 11. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para o conhecimento, para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, Então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Todos, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Amém. Eu vou pedir ao irmão José Antônio, vem aqui fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos. Pai, a tua palavra é a verdade. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor nos desse o entendimento da tua palavra. Amém. Senhor nosso Deus, o Senhor tem todo o tempo nos ensinado através da tua palavra como podemos viver diante do Senhor. Amém. Por isso nós te louvamos e te glorificamos, Pai, porque tu és o nosso Deus. Amém. Pai, nós estamos aqui na tua casa para te louvar, para te glorificar, Senhor, Amém. porque tu és o nosso Deus e esperamos sempre na tua providência sobre as nossas vidas, Senhor nosso Deus. O Senhor venha estar nos ensinando dia a dia a estar melhor na tua presença. A tua palavra possa ficar no meu coração esta noite, no coração de cada um aqui presente, Senhor nosso Deus, que possamos sair daqui revestidos, meu Pai, do teu Santo Espírito. Amém. Ouça, Senhor nosso Deus, o pastor, o pregador nesta noite. Senhor nosso Deus, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Amém. Pai, fala aos nossos corações. Abençoa os louvores que aqui for apresentar, Pai. Que nós possamos aqui estar sendo instruídos, Pai, pela tua palavra, pelos teus ensinos, Pai. Amém. Nós pedimos por cada irmão aqui presente, os que não puderam estar conosco nessa noite, Senhor nosso Deus, o Senhor alcança com a tua graça, com a tua misericórdia, Amém. os enfermos da tua igreja. O Senhor vem estar com cada um, dando força, vigor, saúde, e logo eles possam estar conosco. Senhor nosso Deus, fique conosco nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 60 e o hino de número 60. Vamos. Exatamente. E durante o cântico deste hino, os irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas têm a oportunidade.
que aqueles que aprenderam em tempos atrás as notas do coral do hino 60 estão convidados para entoar nesta noite. Nós vamos então ouvir uma poesia pela irmã Acione. Boa noite, igreja. A poesia crítica por título Mãos Marcadas de Edmildes Martins. Uma fagulha, uma rajada e o incêndio se alastra. No velho pardieiro o inferno cresce, na fuga alucinada há maldição e prece. Na tática expectativa dos bombeiros, um grito rasga a noite, infante, desesperado como açoite, na alma da multidão. Onde a coragem para a salvação do ser que implora? Os homens se agitam, as mulheres choram, mas arriscar a vida só no amor paterno. E a criança que padece é Jaime, o pequeno abandonado que vende jornais nas esquinas. Pobre menino. Então, resoluto, enorme como um gigante, impassível como uma estátua, um vulto se destaca.
O varredor de rua lança-se em meio às chamas e volta com o menino num belo exemplo de amor. Jaime está salvo. O pequeno poderá anunciar ainda. Olha o diário, a Gazeta, a Folha. Correm os dias. O menino que vendia notícias, agora era notícias nos jornais. Os repertórios, os repórteres fizeram a caridade publicitária e agora os tribunais decidem o futuro da criança renascida. Levanta-se um casal. Podemos dar um lar, senhor juiz. Não temos filhos, temos dinheiro, terá colégio, conforto, viagens. Será feliz. Jaime sonha boquiaberto. Um lar, colégio, conforto, viagens. Ele que vivia meio morto, dormindo ao relento, quase pedindo esmolas. Mas no meio da plateia, ergue-se a rude voz do varredor de ruas. Senhor juiz, eu quero o menino. Vê a reprovação em cada olhar. Sorri com esforço, contraindo a enorme cicatriz do rosto e mostra para o menino as mãos cobertas de ataduras. Jaime, hipnotizado com aquelas mãos, indaga: que foi? Quem machucou você? Por que suas mãos estão assim? Por quê? E como se dissesse a coisa mais natural do mundo, respondeu o varredor de ruas: as feridas das minhas mãos são as marcas do meu amor. Foi o fogo quando salvei você. Já me esquece o auditório, os futuros pais ricos, o juiz que pede silêncio e lança-se ao pescoço do homem que enfrentara a morte e não temer o fim, gritando entre soluços: eu vou com ele, senhor juiz, eu o amo. Ele sofreu por mim. É a criança mais feliz, mais cheia de gratidão. Não terá colégios, conforto, viagens, mas terá um amigo, um grande amigo, o melhor presente para o coração. Agora quero falar com você sem Cristo, porque eu vejo o teu drama. Eu sei que o mundo te chama e tudo que ele oferece é mais forte que a tua fé. Talvez uma pessoa bonita que numa frase maldita te ofereça prazer e emoção. Talvez o dinheiro fácil, o vício que te domina, o ódio que te assassina, corrompam o teu coração. Seja qual for a tua história, só te apontam um caminho. Corre ao Calvário sozinho e contempla a cruz, aquela maior, a do meio, pois é naquela que morre e é daquela que escorre o sangue santo de Jesus. Escolhes cá embaixo, optando a fama, o vício, a ruína e o prazer, e lá no alto, no topo da colina, Jesus estará a te dizer: as feridas das minhas mãos são as marcas do meu amor, para livrar-te do inferno, para dar-te o gozo eterno. Eu aceitei tua dor. Foi por amor a ti que rasguei as cortinas que ocultavam o céu, e agora o céu pode ser teu, eternamente teu. Faz agora a tua escolha, meu amigo, entre os bens da terra e a graça de Jesus. Mas antes lembra das tuas mãos marcadas, feridas, dilaceradas por teus pecados, sangrando na cruz. Amém. E neste momento nós vamos ouvir o hino pelas irmãs, pelas mulheres. As irmãs. Manilda, Helena, Marcelene, Graça. Não vai colocar.
Agora nós vamos cantar o 469 e este hino está colocado aqui para os homens. Então vamos convidar todos os anciãos que estão aqui para que venham conosco louvar a Deus como corajosos, mas podem vir jovens também, tá bom? 469. Vem me botando. Não vai dar lá.
corajosos. Agora nós vamos passar a palavra para a irmã Mona Lisa. Ela está aqui. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Paz para todos. Eu estava com saudade, né? Estou um pouco sumida, mas peço que os irmãos continuem orando por mim, né? Pela minha vida, pela vida da minha família, do meu esposo. Deus sabe todas as coisas. E hoje, né, comemorando o Dia dos Pais, eu queria pedir perdão mais uma vez, porque no Dia das Mães não foi comemorado, porque eu tinha feito a cirurgia, né? Mas como eu prometi para as irmãs, aí hoje eu vou entregar uma lembrança em nome da Sociedade Feminina para os pais e para as mães da nossa igreja, tá bom? E eu gostaria de ler um pequeno versículo, né, pequeno, porém muito rico, né, que na verdade é direcionado mais aos filhos, mas todos os filhos são pais e mães, né? Então está em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Então a gente sabe que a gente tem que honrar, né, que é um mandamento bíblico, e a gente procura sempre criar nossos filhos no caminho do Senhor, né? Então eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais da nossa igreja, né? E as mães também, que hoje estão aqui, que muitas mães fazem os papéis de pai, às vezes, né? Quem está nos assistindo. Então, que hoje seja comemorado isso e, principalmente, que sempre seja engrandecido o nome do Senhor. Amém. Então, hoje eu gostaria de chamar todos aqui na frente, né? Os pais e as mães, né? E em seguida, o pastor faz uma oração, né? E a gente vai estar entregando a lembrancinha para os irmãos e para as irmãs. Amém.
Meninas ali. Discípulo. O ângulo está meio... Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este momento e por este dia em que os pais são homenageados no Brasil e em muitas partes do mundo. Te agradecemos, Deus, pela missão que tu nos deste, quando cumprida com dignidade, honradez, senso de responsabilidade, se torna uma missão árdua, difícil, mas sob a tua égide, sob a tua ajuda, nós poderemos exercer a nossa missão de paz, crendo que seremos recompensados se formos fiéis no exercício dessa missão. Amém. Queremos te agradecer pelos pais de nossa igreja, que tu derrames tuas bênçãos sobre nós, para que continuemos exercendo nossa missão. Aqueles que já presenciam a sua segunda geração, com seus netos, terceira geração, bisnetos, que tu nos ajudes, nos dando saúde, forças, para ajudarmos as gerações futuras, transmitindo tuas palavras a elas, para que elas possam seguir o nosso exemplo. Amém. Abençoe também as mulheres, as mamães, as vovós, que tu possas lhes dar sabedoria, discernimento e conhecimento da tua palavra, vivência com ela, para poderem transmitir às suas gerações as verdades do Evangelho, para que nós possamos ver, ó Deus, os nossos descendentes também seguindo a Jesus Cristo. Amém. Nós pedimos também por aqueles pais que se encontram hospitalizados, talvez estão sendo homenageados neste momento no seu leito de enfermidade, que tu possas lhes dar a saúde. Amém. E ajuda, Pai, aqueles que estão chorando a perda dos seus entes queridos, no caso deste acidente aéreo que aconteceu agora recentemente, Pai, que tu possas confortar os corações dos pais, das mães, de outros familiares enlutados, que o teu Espírito possa estar dando força para eles superarem este momento difícil. Amém. Oramos, ó Pai, com alegria e gratidão, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe as irmãs, Deus abençoe aos irmãos, que o Senhor esteja nos dando cada dia forças, alegria para prosseguirmos com
com a nossa família. Nós vamos então ouvir, neste momento, um dueto com a irmã Rita e a irmã Patrícia. E logo depois deste dueto, o pastor estará com a palavra para a transmissão da mensagem desta noite. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera.
A Célia chegou. Se ela demorasse mais um pouco, a gente ia atrás. Seja bem-vinda, irmã Célia. Estávamos com saudades da irmã. Quer dar uma palavrinha à igreja? Esse tempo que a irmã passou lá, fique à vontade, vem aqui à frente. Será um prazer ouvir a irmã, a serva de Deus, né? Faz parte da nossa família espiritual. Irmã, um abraço. Parabéns pelo seu. Obrigado. Quero dizer aos irmãos. Pode sentar. Foi um prazer eu estar lá na minha igreja, cinquentenária, que fez 40 anos. Eu fui uma das fundadoras da igreja lá. E aí participei do coral. Também. Teve um encontro lá de outras igrejas vindo para a nossa, e foi tudo muito bom. Aí depois eu fui visitar os parentes, fui nos interior da minha cunhada, que queria muito me ver, tem 83 anos, atravessei a Bahia naquele ferry-boat, né? E foi tudo muito bom. E mais muita saudade de vocês, e lá as irmãs também mataram a saudade e matou dizendo que ficou com saudade de E foi tudo, graças a Deus, resolvi o que tinha que resolver. Amém. Pedindo a direção de Deus, né? E foi tudo resolvido, graças a Deus, como sempre. Amém. Tá bom? Graças a Deus. E os irmãos estão muito, a minha igreja lá e a daqui. Muito bom. Mais é daqui do que de lá. Tô brincando. Irmãos, terça-feira vou fazer a segunda cirurgia, porque por enquanto eu estou com um olho velho e outro novo. Quero ficar com os dois novos, né? Terça-feira às 4 da tarde, os irmãos estejam em oração, para que tudo possa dar certo, né? E seja bem sucedido, como foi na primeira. E estejamos em oração por todos os enfermos da igreja, para que Deus esteja curando, dando a saúde e ajudando aqueles irmãos que estão desanimados, tristes, abatidos, com problemas de família, problemas pessoais, problemas espirituais, que Deus, problemas de saúde também, Deus esteja ajudando a esses irmãos a saírem dessas crises, possam experimentar a vitória em Cristo Jesus. Terça-feira, irmã Ana? Terça-feira não vamos ter aqui. Se alguma irmã quiser na sua casa, nos convide, mas aqui não. Então a gente vai orar em casa, no caso, que nós três, eu com a irmã Rita e Rosângela e Irailza, e as outras que se quiserem, né? Então não vai ser aqui na igreja terça-feira. Tá bom? Muito bem. Irmão Angelô. É muito cuidado com Sim, pode falar, irmão Angelô. O culto na outra segunda-feira, de manhã a 8 lá em casa. Dia 20. Ah, é verdade, irmão. Dia 20, irmão Angelô. Dia 19. Dia 19 será o aniversário da nossa querida irmã Cione, né? Já tem providenciado. E vamos estar lá nos alegrando com os irmãos nessa data festiva. Vamos estar afretando uma van para levar os irmãos interessados. Já temos alguns aí, já. Naquela vez já tinha uma lotação, então a gente precisa confirmar com os que deram nomes se vão dessa Certo. vez para preencher, lotar a van. Tá certo. Muito bem. Sobre a Assembleia da Igreja, a próxima Assembleia, os irmãos já têm relatórios e condições, ou a gente espera mais um pouco? Eu acho que melhor seria conferir agosto. Agosto. Tá bom. Então deixa passar esse domingo. Mês de agosto. Então tudo bem. Setembro, né? Setembro, porque agora até Aí vão estar dizendo para esperar setembro, para fazermos em setembro, De setembro. no primeiro domingo de setembro, talvez. Até lá a gente vai confirmar, né? Até porque nós temos já pedidos de carta aí para sair. O irmão Maciel. Maciel. Ele já está ajudando o irmão dele, que é pastor, e ele
quer pedir a carta para ter esse envolvimento mais direto, não é, com a igreja. A gente fica triste, mas a gente entende, não é, esse motivo. Muito bem, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 24, verso 43 de Mateus. A irmã, antes da leitura, como eu estava me lembrando, a irmã Nilda nos mandou uma mensagem dizendo que o inário dela apareceu. O irmão Natan tinha escondido o inário dela dentro da cadeira, uma cadeira que dobrável, né? Dobra, estava lá guardado. Não foi isso, irmã? Foi. Graças a Deus. Apareceu. Mateus 24, verso 43. Os irmãos podem se colocar em pé. Mas considerai isto, se o pai de família, hoje é o dia dos pais, não é? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, alertas, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, a ausência de um pai na família é uma lacuna que jamais poderá ser preenchida. Uma epidemia devastadora está deixando um rastro de corações partidos e sonhos destruídos. O que é esse surto trágico, esta crise tão grande? É uma epidemia que está, nós poderíamos até chamá-la ou tratá-la de pandemia, porque é mundial. Crianças, um estudo foi feito por especialistas, mostram que as brincadeiras agitadas com o pai ajudam as crianças a desenvolver experiências sociais e emocionais que as preparam para a escola. E aqui nós temos uma ilustração de crianças que ouviram a porta se abrir, duas meninas, duas filhas. De imediato elas pularam e começaram a gritar: papai chegou, papai está em casa. E já não ficaram mais sentadas em silêncio ao lado da mãe. Os batimentos cardíacos delas agora estavam acelerados e os olhos arregalados, ansiando a hora de brincar com o seu pai. E logo ele estava jogando-as para cima e para baixo, e elas gritavam de tanto rir quando ele brincava de correr atrás delas. A mãe delas ficou sentada assistindo alegremente aquela diversão e pronta para acalmar as coisas caso a bagunça, a algazarra ficasse mais difícil de controlar. Quem poderia imaginar que esse tipo de cena está correndo o risco de desaparecer? Infelizmente, irmãos, muitos países chegaram a um ponto em que cada vez menos crianças vão ter a oportunidade de crescer em um lar onde há pai e mãe. As estatísticas mostram que apenas 1/3 das crianças nos Estados Unidos chegará aos 18 anos com ambos os pais biológicos morando em casa. A orfandade é a tendência demográfica mais prejudicial
desta geração. Isso quem fala é o historiador social David. Ela é a principal causa do declínio do bem-estar infantil nesta sociedade. E também é o motor que impulsiona nossos problemas sociais mais urgentes, do crime praticado à gravidez na adolescência, ao abuso sexual de crianças e à violência doméstica contra as mulheres. Com as taxas de divórcio nos Estados Unidos oscilando um pouco abaixo de 50%, e as famílias monoparentais resultantes aumentando de forma alarmante, não é de admirar que apenas uma minoria de crianças possa contar com um lar onde a mãe e o pai. Normalmente é o pai que se afasta e deixa a mãe criar os filhos sozinha, o que representa uma clara desvantagem e um prejuízo enorme para os filhos. Qual a importância do papel do pai na criação dos filhos? Estudos têm demonstrado que os pais, que normalmente não recebem tanto crédito quanto as mães na criação dos filhos, na verdade, desempenham um papel vital na educação dos filhos e em seu futuro sucesso. Surpreendentemente, essa pesquisa reforça os mesmos princípios escritos na Bíblia há milhares de anos. E vamos ver aqui algumas dessas evidências bíblicas. E vós, pais, Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A Bíblia, irmãos, descreve o pai ideal como alguém ativo e engajado na criação e na educação de seus filhos. É verdade que suas táticas masculinas de educação infantil geralmente incluem brincadeiras com as crianças que podem incomodar e causar ansiedade na mãe. Fica com medo da criança cair e se machucar. E no entanto, essa maneira do pai lidar com os filhos, na verdade, cumpre um importante papel nas habilidades sociais, físicas, intelectuais das crianças na escola e além dela. O desenvolvimento físico, social, intelectual das crianças se beneficia muito com o envolvimento da figura do pai. Por volta de 8 semanas, explica o Dr. Pruitt, os bebês conseguem perceber as diferenças entre os estilos de tratamento materno e paterno. Quando os bebês eram pegos pela mãe, eles diminuíam e regulavam as taxas cardíacas e respiratórias, relaxavam os ombros e baixavam as pálpebras. Quando o pai se aproximava, o coração e as taxas respiratórias do bebê aceleravam, os ombros arqueavam e os olhos se arregalavam e brilhavam. O papai chegou, é hora de festa. A ludicidade do pai, ou seja, de envolver-se, de brincar com os filhos, ajuda seus filhos a desenvolver habilidades motoras, coordenação motora, equilíbrio e confiança. E um certo autor, ele fala que ensinei minhas filhas
minhas 4 filhas desde cedo a andar de bicicleta, esquiar na neve, patinar, mergulhar e praticar muitos outros esportes. A época favorita delas, quando crianças, continua esse pai dizendo, era quando nós inventávamos jogos como o passeio de helicóptero, comigo girando-as no ar, como as hélices e de um helicóptero, e o vulcão, onde elas caíam de joelhos na cama. Essas atividades criaram um vínculo duradouro entre nós e os ajudaram a perceber o medo de enfrentar novos desafios. Os pesquisadores descobriram ainda que tanto os filhos quanto as filhas do grupo envolvido com o pai tinham níveis mais elevados de habilidades verbais, e o QI dessas crianças era associado positivamente ao cuidado do pai, com as respostas emocionais, comportamentais adequadas às necessidades desses filhos. Portanto, embora tenha sua importância, mas quando se torna severa e autoritária, a Bíblia é contra, pois isso gera resultados negativos, disciplina severa e autoritária. O modelo que nós temos, irmãos, é a palavra de Deus, é o nosso manual, onde nós encontramos princípios norteadores para educarmos, para criarmos os nossos filhos. Provérbios capítulo 5, verso 1. Quem pode ler aí? Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido. Nota que Salomão está escrevendo para o filho. Ele está falando isso para o seu filho. As mães normalmente cuidam e confortam, enquanto os pais se concentram mais em ensinar os filhos sobre o mundo ao seu redor. Observe, por exemplo, que quando as mães pegam o bebê, geralmente o fazem ficar de frente para ela, enquanto os pais costumam pegar os filhos de modo que possam olhar ao redor e explorar o que está em frente deles. Os pais são programados para desempenhar um papel muito importante em separar os filhos de permanecerem absorvidos ao mundo de sua mãe. Não que a educação materna seja errada, mas há um equilíbrio, tem que haver esse equilíbrio. Por isso a importância da presença da figura materna, da presença do pai e da presença da mãe na educação dos filhos. Os pais que estão bem envolvidos na criação dos filhos permitem que eles explorem o mundo exterior e os ensinam sobre as maravilhas da natureza. Os filhos olham para os pais, né, e para a figura do pai, como hoje nós estamos tratando especificamente sobre isso, olham para a figura do pai como um mestre, um professor. O pai é um herói para o seu filho, né? Tente falar mal do seu pai, do pai para o filho, vê a reação dele, como é que ele reage. Então, irmãos, a importância do pai, né, ter um comportamento adequado dentro da sua casa. Se ele age de forma contrária aos princípios ou para os quais ele foi criado, isso vai causar danos irreparáveis na vida ou nas vidas dos seus filhos. Os pais podem afetar o progresso de seus filhos na escola
quais disciplinas eles preferem, até mesmo os tipos de ocupações que eles escolhem. Diz o Dr. Park, se uma criança prefere ler e odeia matemática ou aspira a ser um físico ou engenheiro, em vez de um crítico literário ou um historiador, certamente isso tem a ver com as atitudes, com o incentivo e outro comportamento, outro tipo de comportamento do pai. Filhos de pais que assumiram mais responsabilidades de estabelecer limites, disciplinar e ajudá-los com problemas pessoais e tarefas escolares. Esses filhos obtiveram pontuações de empatia significativamente mais altas e melhores. A falta do pai está diretamente ligada às dificuldades de autocontrole da criança. Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Quem pode ler aí? É. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. Malaquias 2,15. 2,15. É isso mesmo. E por que somente um? Ele buscava uma semente de poderosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. A versão, uma outra versão diz, porque ele desejava uma descendência consagrada. Mas é o mesmo sentido, tem o mesmo sentido. Foi o Senhor quem nos fez, ou seja, marido e mulher, esposo e esposa. Por que Deus criou assim? Porque Ele viu que era importante, imprescindível e necessário a figura do pai e a figura da mãe na formação da família e na educação dos filhos. Quando Deus uniu Adão e Eva, os primeiros seres humanos, primeiro casal, primeira família, Deus ordenou que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Deus projetou minuciosamente, cuidadosamente, a unidade da família para que os filhos fossem criados só com um? Não, com ambos, pai e mãe. Eles agiriam como polos opostos, mas unidos, masculino e feminino, cada um exercendo o seu papel próprio, cada um com a sua identidade. A criança, no caso, estaria no meio dessa união, recebendo influência igual de ambos, ou seja, de pai e de mãe. Seria como uma analogia de uma bola de metal suspensa entre dois polos magnéticos. Da mesma forma, cada um dos pais, pai e mãe, exerce essa singular influência para que o filho seja educado, instruído, criado para ter uma personalidade equilibrada, irmãos, e integral. Os pesquisadores confirmaram que o envolvimento ativo do pai e da mãe nesse processo é o ideal, é o que completa o filho, é o que completa o filho. Os filhos anseiam, desejam profundamente pelo pai e nascem com desejo de encontrar-se e conectar-se com ele.
e não apenas com a sua mãe. Quando eu era criança, isso não faz muito tempo, o meu pai, ele carregava um feixe de chaves, fala feixe, não sei, um pacote, né? Um molho de chaves na cintura. Ele era construtor, não é? E ele construía, exemplo do Daniel, né? Assim, várias obras, e ele tinha que visitar essas obras. E ele tinha aquele pacote de chaves das casas, dos imóveis onde ele reformava ou construía. Irmãos, a gente ouvia, os filhos ouviam, eu pelo menos, né, lembro disso, o barulho daquela chave. Quando meu pai estava se aproximando da casa, nem estava pisando no umbral da porta, de longe eu já sabia que aquele barulho de chaves era meu pai que estava chegando. E eu corria para me encontrar com ele ainda no meio da rua. E a gente costumava imitar o nosso pai trabalhando de mestre de obra, pedreiro. A gente simulava construir casa, pegava, né, barro e fazia aqueles mini adobes, né? Deixava secar para construir uma casa, porque queríamos imitar o nosso pai. Cada criança, irmãos, é amada de um jeito único pelo pai e pela mãe. Cada criança tem personalidade distinta. Você não pode aplicar a mesma educação para os mesmos filhos. Por isso você tem que pedir sabedoria para Deus e também estudar e pesquisar e ver: Deus, eu quero que tu me ajudes. Esse meu filho tem um comportamento diferente da filha. Eu não posso criar ambos usando o mesmo modelo, porque são seres individuais, personalidades distintas. A necessidade, irmãos, dos pais, mas sabe que muitos pais nem ligam com isso, não estão nem aí com a educação dos filhos, criam de qualquer maneira, não levam a sério as reações, não é, comportamentais dos seus filhos, e esses filhos crescem sem terem recebido, muitas vezes, quando querem mudar, eles fazem isso na fase adulta. Já que eu não fui ensinado pelo meu pai, minha mãe e meu pai não me ensinaram determinadas regras, determinados comportamentos, agora eu preciso aprender, porque eu vou ser pai ou eu vou ser mãe, né? Logo mais eu preciso aprender. Eu não quero transmitir o mesmo princípio que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Mas eu já vi também o contrário, de filhos que transmitiram para as suas gerações o mesmo tipo de educação que eles receberam dos seus pais. Meu pai me criou assim, minha mãe, eu vou criar você do mesmo jeito. Não, nem sempre. Aquilo que é bom é aproveitável, deve ser aproveitado para educar os filhos, mas muitas vezes você recebeu uma educação distorcida, errada, não é? Disforme, fora dos princípios da palavra de Deus. Você não é obrigado a passar esse legado para a sua próxima geração. Cada criança é amada de um jeito único, pelo pai e pela mãe. Pais e mães são igualmente capazes de interpretar os sinais comportamentais de seus filhos. Pais e mães se preocupam de igual modo em deixar os seus filhos
aos cuidados de outra pessoa. Infelizmente, antigamente não havia creches, né? O filho era criado, a mãe não trabalhava, não precisava sair para trabalhar fora, e o filho recebia toda a educação, não é, em casa, família. Hoje, o seu filho precisa ir para uma creche lá, mesmo que tenha regras e regulamentos, mas nunca se compara ao ambiente familiar. Muitas vezes a criança volta para casa porque aprendeu um palavrão com o amiguinho, né? Com a amiguinha, e já traz aquilo para o ambiente do seu lar. E aí os pais precisam trabalhar para corrigir esse problema na vida desse filho. O pai, irmãos, ele é ideal para ajudar a incutir no seu filho ou na sua filha as habilidades, as verdades da palavra de Deus, os bons costumes, os bons hábitos, as boas maneiras. Mas a gente vê determinados pais, os filhos apresentarem certas atitudes erradas, não é? Comportamentos errados, e os pais não estão nem aí em corrigir esse filho, essa filha, e deixa ele crescer usando, praticando aquele tipo, né, ou tendo aquele tipo de comportamento. Nas sociedades ocidentais, cada vez mais crianças estão crescendo sem pai. Na verdade, um censo nos Estados Unidos indicou que aproximadamente 1 em cada 4 crianças cresce sem pai, e que em algum momento a metade será criada em uma família com apenas um dos pais. Mas será que isso significa que as mães que criam seus filhos sem pai estão fadadas ao fracasso? Não necessariamente. Dr. Kyle Pritch, ele diz: isso não condena as crianças sem pai ou com pelo menos um dos pais. Na verdade, isso significa que devemos apoiar as mães solteiras em sua luta para proporcionar relacionamentos masculinos afetuosos a seus filhos. Significa não que as mães venham a ter hábitos masculinos, não é isso. Mas aquilo que o pai poderia ter ensinado na ausência dele, a mãe precisa ensinar. Significa que podemos alertar essas mães sobre a ânsia de seus filhos por tais relacionamentos, e de alguma forma isso os prejudique ou os magoe quando se tenta fechar essa porta para os seus filhos. As mães solteiras, divorciadas e viúvas com filhos enfrentam um enorme desafio. Certamente muitas delas criam filhos maravilhosos, mas enfrentam dificuldades significativas para superar tudo isso. A ausência da figura paterna dentro de casa. Crianças sem pai são mais propensas à depressão. Isso são os especialistas que dizem, né? Mais propensas à depressão do que crianças com pai. Elas são 2 vezes mais propensas a abandonar a escola, ter um desempenho escolar pior, são mais violentas na escola, abusam mais de drogas, têm mais tendência ao crime, tentam e conseguem. Muitas até se suicidam justamente por falta da presença paterna dentro de casa. Há alguma maneira de as mães solteiras vencerem essas adversidades?
Porque é uma realidade, está se tornando uma cultura, irmãos. Então nós precisamos também orientar essas mães solteiras, porque cada vez mais está surgindo isso, acontecendo isso. A figura paterna desaparecendo, não se fazendo mais presente dentro da família, dentro do lar, e aí a mãe precisa tomar as rédeas, assumir esta responsabilidade. E aqui há alguns conselhos para essas mães: não tentar ser tudo para seu filho, apenas fazer o melhor que você puder dentro de suas possibilidades. Identificar modelos masculinos como irmãos, pais, amigos, líderes da igreja e vizinhos que são qualificados, estão dispostos a levar seus filhos consigo em viagens e passeios. Muitas igrejas hoje estão enfrentando esse problema inclusive existem até classes, não é, específicas para mulheres divorciadas, para pais divorciados, para poder ajudar essas pessoas que vão se convertendo. Infelizmente, acontece até dentro das igrejas essas separações, não é? Muitas igrejas já contam com famílias já divididas, mulheres divorciadas, maridos divorciados, e as igrejas têm que estar preparadas a lidarem com esta triste realidade. Envolver os filhos em atividades lideradas por bons homens, treinadores, líderes religiosos, irmãos maiores, etc., para que recebam uma boa dose de atitude e conduta masculina. Conduta masculina. Com toda essa onda que existe aí fora, os irmãos entendem muito bem do que eu estou falando, não é? Nós precisamos tomar todo o cuidado na criação e na educação dos filhos homens e das filhas mulheres. Envolver os filhos em atividades, não rebaixar o papel dos homens apenas por causa da experiência ou de experiências negativas que você teve com alguns deles. Né? Porque tem mulheres que têm essa tendência de fazer a cabeça da criança. Olha, o seu pai foi ou a sua mãe foi. Então a criança cresce com aquele sentimento, aquele estigma, que homem não presta, mulher não presta. Então nós temos que tomar todo cuidado com esse tipo de informação, com esse tipo de educação. Apoiar efetivamente o interesse correto dos filhos, caso sejam homens com amizades masculinas, caso sejam mulheres com amizades femininas. Esforçar-se para ter um relacionamento positivo, incentivar os seus filhos a criarem ou a fazerem amizades positivas com pessoas que podem ajudá-las e não prejudicá-las. Todos nós temos a responsabilidade de ajudar essas pessoas, divorciados, divorciadas, viúvos, viúvas, mães solteiras, no caso também é uma outra classificação, e também temos que estar preparados para ajudar aqueles que ficam órfãos. Agora mesmo, esse acidente recente, nos deixou abalados. Quantos filhos não ficaram órfãos agora de pais da figura masculina ou da figura feminina, ou de ambos? Irmãos, é uma tristeza isso, Isso causa em nosso coração uma dor muito grande, e nós temos que estar preparados para enfrentarmos ou encararmos estas tristes realidades. Todos nós temos esta responsabilidade, não estamos excluídos
dessas responsabilidades. Tiago capítulo 1, verso 27, quem pode ler aí? Religião pura e imaculada para com Deus, Pai, é visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, nosso papel de ajudar, né, quem precisa. Se você vê alguém, né, uma família que está fracionada, que está prejudicada, talvez pela morte de algum dos membros, talvez pela separação, né, pelo divórcio, a Bíblia fala aqui, devemos visitar, devemos ajudar, né, viúvas, órfãos, né, pessoas que talvez estejam passando por traumas, por momentos difíceis. Eu quero terminar, porque o nosso tempo já está acabando. Temos o dever de resistir a seguir a não seguir esses maus caminhos da sociedade. Não somos obrigados a copiar esse modelo da sociedade. Pelo contrário, nós temos que ajudar os que estão sendo enganados. Devemos entender a importância tanto do pai quanto da mãe na criação correta, bíblica dos filhos, e não ceder, e não ir nesta onda de falsas noções, né, apresentadas por educadores, né, pessoas até famosas, mas que não têm o conhecimento de Deus. Nós não somos obrigados a copiar esses modelos, pelo contrário, nós temos já um modelo aqui estabelecido, já escrito e pronto na palavra de Deus, para ajudarmos essas pessoas, essa sociedade tão carente de Deus e que precisam tanto da palavra, do amor de Deus em seus corações. Que nesse dia dedicado aos pais, nós possamos, irmãos, como igreja, como filhos de Deus, estarmos abertos e preparados para não só levarmos essa palavra, mas nos dispormos a ajudar tantos quantos estão precisando dessa ajuda. Algum comentário? A Sônia, que trabalha nessa área também, mas é o nosso papel, é a nossa função, não é? De ajudar. Talvez você não tenha tanto conhecimento sobre o assunto, mas você tem o conhecimento da palavra de Deus, né? E uma palavra bíblica, por simples que seja, já pode ajudar alguém que esteja no vale da sombra da indecisão, no vale, né? Já com o seu lar, a sua família ameaçada por problemas sérios, né? Por separações, etc. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos, irmãos, cantar o hino 471. Não é dos fortes, é esse, né? A vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor.
Muito bem. Vamos. Irmão Pedro, vem aqui à frente orar, encerrando o culto desta noite. Irmão Pedro. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade. Senhor, cada um de nós estamos aqui na sua casa, Senhor nosso Deus, para meditar na sua palavra, Senhor nosso Deus, que nós possamos, Deus amado, sempre sendo abençoado por ti, sempre tão unidos na sua casa, Deus, para fazer a sua vontade. Amém. Abençoa, Deus, cada coração apresente, Pai, que nós sempre venhamos ter esse avivamento, Pai, de estar fazendo a sua vontade. Amém. Aprendendo mais e mais de ti. Senhor, abençoa a fé de cada irmão aqui, a saúde de cada um, Senhor. Amém. E aquele que se encontra fraco na fé, Pai, o Senhor pode estar fortalecendo, Pai, que nós possamos estar sempre unidos, Senhor nosso Deus, para fazer a sua vontade. Amém. E agora, Deus, te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, bela mãe para o nosso lar, Pai, debaixo da sua proteção divina, Pai, que nós possamos, Senhor nosso Deus, sentir a sua presença no nosso lar, Pai, na nossa vida. Amém. Que nós estar livres com o Senhor, Deus, fazendo a sua vontade. Amém. Por tudo, Deus, nós oramos, te agradecemos por tudo que nós te agradecemos, Deus, e ainda agradecemos pelas suas bênçãos pelo ministério do pastor. Amém. Ele possa sempre ter essa disposição, Deus, para estar transmitindo a sua palavra, Senhor, nosso Deus, para o seu servo. Amém. Obrigado por tudo, Deus, dá a sua palavra, Pai, a sua sabedoria, Pai, as suas ricas bênçãos, Deus, cada um de nós, Pai, leva nós para o nosso lar, debaixo da sua proteção divina, Deus. Amém. Nós oramos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.